Desde o princípio, eu fui convidada pela diretora da altura, em que começou o processo de candidatura, Quem é que era na altura? Margarida Rodrigues. Na altura era só ela a trabalhar no Zasnet, no agrupamento europeu, e precisava de alguém que a ajudasse na avaliação dos trabalhos que estavam a decorrer do estudo de viabilidade e do estudo do território e de viabilidade da candidatura. Eu estava ali por perto, estava a trabalhar numa outra instituição, no mesmo edifício, também de cooperação transfronteiriço, e ela convidou-me a ingressar na equipa, precisamente para ajudar nessa avaliação, uma vez que eu sou da área de ambiente e era preciso, em primeira instância, avaliar um relatório de um estudo edafoclimático do território e ela não tinha conhecimento sobre isso. E foi por aí que comecei. Isto foi uma ideia conjunta da Assembleia Geral do Zasnet, do Agrupamento Europeu, percebendo que o território tinha todas as condições para esta candidatura e por ideia que surgiu de uma consultora espanhola, de Lyon, que foi muito, muito bem acolhida por toda a Assembleia Geral e defendida com unhas e dentes pelo representante da Associação de Municípios da Terra Fria. Na altura, o representante era o engenheiro Jorge Nunes, e pelo Fernando Meilho, portanto, o presidente da Diputação de Zamora. E os restantes membros da Assembleia Geral, na altura, acolheram muitíssimo bem esta candidatura. Estes dois elementos fizeram um esforço enorme para que todos percebessem o espírito de uma reserva da biosfera e que o nosso território tinha todas as condições para conseguir esta chancela. E tivemos, por parte da equipa, portanto, a equipa, eu e a doutora Margarida Rodrigues, todo o apoio dos dois em todo o processo. Entretanto, os trabalhos decorreram, foi preciso um esforço técnico grande, mas, acima de tudo, um esforço político para o processo de adesão dos municípios e de aceitação dos municípios, não é? E, como representantes da população, porque, como sabemos, tem que ser a população a querer. E, dada a dimensão do nosso território, optou-se por mostrar as vantagens desta participação e nesta candidatura. E houve um esforço grande, digamos assim. Foi um esforço de 2012 a 2014 para convencer, digamos assim, não sei se será a melhor palavra, mas foi de facto penoso nesse sentido. Quais é que eram as resistências? Eram das comunidades? Eram políticas? Eram políticas, eram essencialmente políticas, porque a esmagadora maioria não tinha conhecimento deste tipo de classificação, do que era, do que implicava, ou que não implicava, e achava que era mais um parque, portanto não quis à partida aderir. Quando fomos fazendo as sessões locais de esclarecimento, aí sim já foi um processo, não é? Longo, mas todas as semanas íamos a cada
território, a cada município, fazer sessões de esclarecimento, explicar o que é uma reserva da biosfera, quais eram as nossas mais-valias e qual era a potencialidade que o nosso território tinha e, portanto, a cada sessão tínhamos mais adesões e mais cartas de conforto e de apoio para esta candidatura. Mas foi um processo moroso, doloroso e longo. Compreendo daí que então foi mais difícil do lado de Espanha do que do lado de Portugal. Foi um bocadinho mais difícil nesse sentido, muito difícil de convencer. Do lado português tivemos também algumas resistências, designadamente de um município, mas que após várias reuniões políticas lá se convenceu. E aí não havia grandes reservas por parte das comunidades, com receio de, enfim, de evitar. Essencialmente da comunidade agrícola que estava, ou da comunidade rural que já estava integrada no Parque Natural. Designadamente Parque Natural de Montezinho, Parque Natural Douro Internacional e Parque Natural Arribas del Duero. Eram essencialmente essas populações que estavam um bocado reticentes, ou bastante reticentes, porque se já tem muitas restrições ao uso do território por parte do ordenamento adjacente à classificação, achavam que uma classificação reserva da biosfera traria mais restrições. E isso não era bom. Depois das sessões que fomos fazendo, como disse, locais, onde eram convidados tanto representantes políticos como representantes e abertos a toda a sociedade, a toda a população que quisesse participar, representantes da sociedade civil, de ONGs, eram convidados várias pessoas a assistir e era publicitada essa sessão. À medida que fomos fazendo essas sessões, de facto a população em si, não tanto, agora não falo tanto dos políticos, mas a população em si, começou a perceber que de facto nada tinha a ver com as classificações nacionais e, portanto, não havia um ordenamento, uma lei que restringisse o uso do território. E fomos conseguindo, por parte da população, de organizações populares, esse apoio e esse carinho e esse conforto. Quais é que foram os argumentos que os fizeram mudar, digamos assim, de Eu percepção? acho que foi o reconhecimento internacional do território. Porque como estamos num território que a esmagadora maioria da população se sente esquecida pelo governo central, quer do lado português, quer do lado espanhol, e até regional, no caso do espanhol, achou que, da minha perspectiva, acharam que com esta classificação, eventualmente, com um reconhecimento internacional, pusessem os olhos um bocadinho mais no nosso território e nas dificuldades que o território tem, e esta classificação pudesse ajudar e apoiar até no desenvolvimento do território e das pessoas em si, das atividades humanas, porque as pessoas estão muito sensibilizadas para as atividades que se desenvolvem aqui. Não querem, de facto, desvirtuar. Acham que é preciso desenvolvimento local, desenvolvimento económico e social, mas não querem desvirtuar o território. E esse foi o ponto que eu acho que as pessoas perceberam,
pelo menos os que nos que assistiram e depois nos vieram a dar o seu apoio, foi o ponto que perceberam que de facto isso iria acontecer. Iria haver uma promoção do território e uma promoção da autenticidade do território. E é de facto o que os motivou a aceitar esta classificação ou esta candidatura. Porque, ok, não sei, não percebo muito bem o que é que isto pode trazer de novo, mas se isto pode trazer desenvolvimento económico e social sem desvirtuar aquilo que nós somos e aquilo que nós temos, ok, está bem. Acho que foi mais esta postura. Acham que as expectativas corresponderam? Eu julgo que sim, tanto que há agora um movimento. Surgiram dois movimentos, entretanto, que foi o movimento de cooperação essencialmente entre Puebla de Sanabria e Bragança e Rio de Honor, que chama-se mesmo a Associação, um movimento cívico Rio Honor, e um movimento muito, muito recente, de há cerca de um mês, dois, talvez, que é o Uivo. E precisamente estes dois movimentos. Uivo. Uivo. São precisamente dois movimentos que têm por base de discurso a reserva da biosfera e a preservação da cooperação transfronteiriça e a preservação desta classificação. Foi 2 anos que esteve envolvida na preparação da candidatura? Foram 4 anos de trabalho. Exatamente, porque apresentámos a primeira candidatura, o primeiro relatório de candidatura, e esse relatório nos comitês, ou no Comitê MAB espanhol, foi chumbado. Muito porque, alegando problemas ambientais no território espanhol, designadamente fogos florestais e a conservação da natureza a norte. Portanto, estamos a falar na zona entre o Parque Natural de Montezinho e o Parque Natural da Sanabria. Essencialmente ali. São zonas que têm vindo a reduzir, mas que na altura estavam com graves problemas de incêndios florestais à data, nessa altura, e portanto foi uma das alegações que nos apresentaram para rever a nossa candidatura. E houve estes avanços e recuos no apoio político e dos representantes da população, e daí a demorar os 4 anos. Na altura valia a pena insistir, a percepção que também existia da valorização das outras reservas era um estímulo? Como é que Era um estímulo, sim. No território português foi um bocadinho mais difícil nesse sentido, porque nunca se tinha ouvido falar em reservas da biosfera. Agora as coisas estão a mudar um bocadinho, não é? A rede já é maior e já está um bocadinho mais dinâmica. No território espanhol já não houve tanto este entrave, porque Espanha, como sabemos, é um dos países com mais reservas da biosfera e este tema não era completamente desconhecido, se bem que havia muita gente que não conhecia, não é? Mas não era completamente desconhecido para todos, como era no território português ou para os portugueses, que nunca tinham ouvido falar nisto, que nunca tinham ouvido falar em reservas da biosfera, programa MAB, nada, não é? Já no território espanhol foi um bocadinho mais fácil nesse sentido. Tanto que nas sessões de esclarecimento que nós
promovemos, levámos connosco sempre o representante do consórcio que estava a trabalhar a candidatura, portanto, o formulário, o estudo do território, e o gestor de uma reserva da biosfera já implementada. De Bejar, em França, uma reserva da biosfera da província de Salamanca, e que foi decisivo em muitas ocasiões, porque era uma pessoa, ou é, uma pessoa extremamente dinâmica e comunicativa, e portanto, demonstrava com factos o que é que acontecia depois da classificação ou do reconhecimento por parte da Unesco. E, portanto, isso ajudou imenso no nosso processo e na clarificação dos temas e do esclarecimento das pessoas. Eram ações que envolviam muitas pessoas, pessoas do público, pessoas que vocês convidavam. Já me disse que eram abertas, mas na prática vocês convidavam a componente política e as comunidades locais, era? Exatamente. Suponhamos, vou dar um exemplo, fizemos uma sessão em Alcanices, por exemplo. Convidámos o alcalde e convidámos representantes dali da zona, outros ayuntamentos ali da zona, de Aliste, e convidávamos e pedíamos sempre aos ayuntamentos que promovessem esta sessão e que abrissem essa sessão à população. E, portanto, algumas foram muito pouco participadas, tínhamos 6 pessoas, 5, chegámos a falar para 4, noutras já tínhamos 20, 30, 40 pessoas, dependia muito, o início foi difícil, mas dependia muito da zona. Na zona, por exemplo, lembro-me, isto não sei se será bonito de se dizer, mas houve um problema porque na zona do Parque Natural Arribas del Duero marcaram-nos a sessão para uma aldeia numa junta de freguesia, que aqueles ayuntamentos são quase uma junta de freguesia para nós, não é? Onde havia um manifesto, um protesto da população em relação ao centro de saúde que iria fechar. Nós, ao chegarmos à aldeia, começámos a ver os cartazes e comentámos uma para a outra: acho que isto não vai correr bem. E de facto não correu assim muito bem. Começámos a nossa sessão tranquilamente, a meio tivemos manifestantes que nos barricaram lá dentro, cerca de 3 horas ou 4. Só tivemos tempo de mandar umas mensagens aos maridos a dizer: nós se calhar vamos chegar um bocadinho mais tarde. Pois. E de facto era meia-noite quando chegámos a casa. Eram sessões à noite, ao fim do dia ou à noite, e de facto chegámos, eram meia-noite mais ou menos a casa. E porque tivemos 4 horas barricadas até que chegou a Guarda Civil, e os manifestantes eram muito pacíficos, levaram-nos queijo dos Arribas, fumeiro dos Arribas, vinho dos Arribas, pão. Portanto, nós ficámos muito bem tratadas. Barricadas, mas muito bem tratadas. Tratados todos os que estavam lá dentro, porque éramos cerca de 40 pessoas lá dentro. Tivemos bastantes histórias, durante a candidatura temos bastantes histórias, eu e a Margarida, porque foram momentos de riso, momentos de choro, momentos de nervos,
momentos de alegria, momentos de frustração, porque a certa altura achávamos que tivemos a sensação que estávamos as duas a navegar ou a conduzir um porta-aviões, mas entretanto, como lhe disse, eram momentos, porque no dia a seguir ou depois de um telefonema ao senhor presidente, houve uma altura que era o engenheiro Jorge Nunes, outra altura que era o doutor Fernando Maílho. Havia sempre o alento, não, isto é passageiro, nós vamos resolver, estamos aqui para vos ajudar. Portanto, eram momentos de frustração momentâneos. Tínhamos a sensação, a certa altura, que tínhamos muito mais apoio por parte dos membros espanhóis, por perceberem ou por entenderem melhor esta classificação, por haver muitas mais reservas da biosfera em Espanha, portanto este não ser um assunto completamente desconhecido, designadamente em Castelo e Leão, haver várias reservas da biosfera e outras pelo país fora bastante bem sucedidas, do que por parte dos políticos portugueses, não é? Tirando o engenheiro Jorge Nunes, que acreditou desde o início e era até o incentivo bastante, incentivava-nos bastante. Todos os outros tinham alguma dificuldade, bastante dificuldade em perceber o nosso enquadramento institucional. Nós somos um agrupamento europeu de cooperação territorial. Foi tudo através das ASNET. Exatamente. Nós temos uma personalidade jurídica, temos 6 membros, 3 portugueses, 3 espanhóis. E daí esta relação quase que íntima com os municípios e com as associações de municípios, portanto, porque os nossos membros são as associações de municípios da Terra Quente, da Terra Fria, e neste momento a Câmara Municipal de Bragança. E depois é a Diputação de Zamora e a Diputação de Salamanca e o Ayuntamento de Zamora. Portanto, foi a palavra que mais resistiu ou fez resistir as pessoas. Porque nós dizemos, quando na nossa apresentação dizíamos que havia parques naturais, havia reservas naturais, mas que isto nada tinha a ver com isso. A palavra reserva da biosfera saiu da Unesco, ou foi... e que até às vezes pessoalmente considerávamos pouco feliz no nome, porque reserva tem uma conotação, a palavra em si tem uma conotação de fecho, quando nós queremos era abrir o território ao mundo, não é? E teve bastante resistência nesse sentido. Portanto, usávamos muitas vezes só a palavra biosfera. Aos poucos e poucos tem sido superada, porque eu acho que as pessoas já começaram já ouço pessoas a dizer mesmo a biosfera mesitibérica. E isso deixa-me, de alguma forma, tranquila, no sentido de que as pessoas deixaram de perceber, ou começaram a perceber que a palavra reserva da biosfera não é no sentido de fecho, mas de abertura, não é? E de vantagens para o território. E, portanto, já não vem este peso nessa classificação que viam na altura da candidatura. Não é? Os impactos mais positivos é que nós conseguimos trabalhar melhor o território. Aquilo que nós já tínhamos em plano de trabalho, um plano estratégico de trabalho dos ASNET,
está a ser muito mais fácil desenvolver por sermos um território reserva da biosfera, ou classificado pela Unesco. Porque isso traz bastantes vantagens. Eu já não preciso, claro que também preciso de ir atrás dos empresários e das empresas para aderirem à nossa marca, para serem nossos parceiros, ou empresários e instituições, o que seja. Já sou eu que recebo contactos. Olha, eu ouvi dizer que da reserva da biosfera, quer-me explicar melhor, parece-me interessante o que eu já ouvi falar, e isto deixa-me bastante satisfeita porque é uma evolução, são 5 anos, eu sei, parece muito, mas em termos de classificação não é muito, não é muito, não é? Para mudança então de paradigma e de mentalidade não é de todo muito, não é? É até pouco. E a mim parece-me que as pessoas, os locais, já estão a mudar esse paradigma e esse receio. É o prestígio da marca Unesco? Eu acho que sim. O chapéu Unesco é completamente. Vocês têm feito alguma medição desse impacto? Têm trabalhado com alguns indicadores? Não, mas estamos a criar o Observatório Turístico Reserva da Biosfera, que se pretende que evolua para o observatório mais alargado, ou um observatório de sustentabilidade, no sentido amplo da palavra, do território Zasnet. Porque o território Zasnet não coincide em muitas áreas com o território Meseta Ibérica, não é? Mas neste momento estamos a trabalhar para a criação deste observatório turístico e estamos a trabalhar para que esse observatório faça medições de indicadores de sustentabilidade ambiental, social, económico. Já se definiram os indicadores normais, turísticos, não é? Da capacidade hoteleira, do movimento turístico, digamos assim, os básicos, e que são medidos pelo INE já em si, não é? E pelo Turismo Portugal. E neste momento estamos a trabalhar decorrente da certificação Biosphere Destination, e com o nosso plano de ação para dessa certificação Biosphere Destination, com alguns indicadores de sustentabilidade. Estamos a tentar convencer, porque eu sou muito chata, já diz o senhor da empresa, sou uma chata, agradavelmente chata, insistente, para incluir estes indicadores nesse observatório. Concorremos a um projeto da Associação da AECTs ou da Comissão do Comitê das Regiões, aliás, que é o B-Solution, no sentido de auxiliar através de um consultor, auxiliar na uniformização da informação entre os dois países. Porque é um problema que nós temos, é que a informação que sai das instituições nacionais e regionais portuguesas não são na mesma medida das espanholas. E, portanto, queremos uniformizar essa informação no nosso território. E é nisso que estamos a trabalhar, conjuntamente com a empresa que está a trabalhar esses indicadores para o Observatório Turístico, uniformizar essa informação por nudes, até e chegar ao patamar até dos municípios.
porque é informação muito difícil de conseguir, e queremos chegar ao ponto de convencer, digamos assim, o INE português, o Turismo de Portugal, o INE espanhol, a Junta de Castelo e Leão, a introduzir nos inquéritos que faz aos empresários turísticos normais, os diários, os mensais, os que fazem, não é? Incluir estes indicadores que estamos a definir como absolutamente essenciais na auscultação e, portanto, no estudo do território, no sentido amplo. E estamos a falar de consumo de água, estamos a falar da pegada do turismo em si, e do impacto económico e social do turismo em si. O projeto é promovido pelos ASNET? Sempre. Em cumplicidade com a reserva? Em cumplicidade. Aliás, o nosso projeto chama-se Zasnet Meseta Ibérica. Os indicadores que saíram desta certificação, que seriam importantes incluir no observatório, dos quais retiramos aqueles... Eu própria fiz uma triagem daqueles que são, eu acho preponderantes e decisivos, e que são execuíveis por parte dos operadores turísticos, não é? Porque não é fácil perguntar ao operador turístico de pequena dimensão quais são as emissões de carbono, não é? Ou quais são, sei lá. Mas é fácil perguntar-lhe, olha, quanto é que gasta de água em época baixa, ou quanto é que gasta de eletricidade em época baixa e em época alta. Isso já é fácil de perguntar. Ou quantos carros é que tem no parque, quer dizer, há muita coisa Exatamente. que se pode Ou o que é que faz para minimizar os custos ou os gastos por exemplo, nestes dois custos da empresa, não é? Ou como é que faz reciclagem? Tem cuidado com esse tipo de perguntas? Em que medida apela ao seu cliente para respeitar o meio ambiente e não fazer disto... Assim, esse tipo... Não estou a textualizar, obviamente, não é? Mas E diga-me uma coisa, esse caderno de encargos depois também inclui algum manual de boas práticas, alguma coisa, não? Sim, nós já criámos. Não no âmbito dos indicadores de sustentabilidade, mas no âmbito do viajante responsável e do turismo responsável, que é esse o grande objetivo do nosso projeto Zasnet Meseta Ibérica, que é almejar o incremento dos viajantes responsáveis. E criámos o manifesto do viajante responsável, com 10 pontos que consideramos preponderantes, que as pessoas que nos visitam respeitem. O meio ambiente, as comunidades locais, compre local, procure fornecedores ou empresas ou restaurantes ou o que seja, que saiba que respeitam o emprego justo. Sim, estamos a fazer isso. E estamos agora para lançar, estava precisamente agora a trabalhar nesse assunto, o movimento Slow Food. Criar o menu Meseta Ibérica, quilómetro zero.
A esmagadora maioria dos restaurantes aqui da região já tem esse cuidado, não é? Tenta ter sempre produtos locais, porque sabe que as pessoas o que querem é os produtos locais. Não tem agrupado, não é? Como um menu quilómetro zero. E, portanto, vamos arrancar com este movimento slow food na nossa reserva da biosfera. Isso também são eu acho que são duas ações que eu acho que são extremamente interessantes, que é este movimento slow food, é esta certificação Biosphere Destination com o manifesto do viajante responsável, que nós incitamos a todos os nossos parceiros que usem e abusem na divulgação deste manifesto, que o colem na parede, que o ponham na porta, que usem na página web, no Facebook, nas redes que utilizarem de comunicação. Como é que é com o envolvimento das comunidades locais hoje em dia? Essa é uma pergunta muito difícil, porque uma das questões que nos colocaram quando foi da primeira candidatura é como é que vão gerir um território tão grande? Não é? E aquilo que nós dizíamos é nós até falamos com locais e com os habitantes da nossa reserva da biosfera. Mas essencialmente nós falamos com representantes da população, com as associações comerciais, com os GAL, com os municípios, com as associações ecologistas, com representantes da sociedade civil em geral. Falamos, claro, com a população nos nossos eventos, nas nossas redes, falamos, obviamente, com qualquer pessoa, mas a nossa abordagem é essencialmente com representantes das comunidades ou da comunidade. É muito mais difícil, obviamente. Nós temos mais de 1 milhão de hectares. Só do território português eu tenho 12 municípios a meu cargo. A minha homóloga tem 87 municípios. Portanto, não é fácil falar com... Está bem que a nossa densidade populacional não é muito grande, mas temos 1 milhão de hectares. É difícil andar todos os dias na rua a bater à porta ou falar com o senhor Manuel, o senhor João ou a senhora Manuela ou Antónia, não é? Tem algum programa específico para isso, com escolas, com universidades séniores, com alguma coisa? Não. Temos com escolas, fazemos parte do fórum Junto à Terra, TUA e Junto à Terra Sabor, que tem ações de sensibilização ambiental e de educação ambiental na região do Sabor e na região do Tua, nas outras zonas que não pertencem a estas áreas. Vamos falando com os agrupamentos escolares. Aliás, temos um curso de docentes certificado. Temos uma unidade didática com 8 atividades que vamos distribuindo e vamos falando com os agrupamentos escolares, embora seja também assim esculpir uma pedra quase. Entrar nos agrupamentos escolares é muito, muito difícil. Sempre sob a desculpa de que têm muito que fazer, estão muito ocupados, não têm tempo para fazer formação, não têm tempo para nos aturar, digamos assim.
para ser grossa. Se bem que de há um ano para cá, ou há um ano e pouco para cá, a formação dos docentes é um bocadinho mais rigorosa, no sentido de que o docente é obrigado a fazer formação na sua área. E a certificação, ou o curso que temos certificado, abrange várias áreas. Vamos desde o educador de infância, conseguimos certificação para o educador de infância o ano passado, e já tínhamos certificado para os, salvo erro, 6 grupos de docentes, desde os da área da geografia, biologia, ciências da natureza, aliás, português, história, portanto, abrangente. E conseguimos, de facto, implementar um curso, e que foi muito interessante. Porque a ideia desta unidade didática e da certificação deste curso era dar ferramentas aos professores para utilizarem esta unidade didática e utilizarem exemplos e recursos locais em contexto aula. Porque falam da savana africana, e eu acho muito bem que falem na savana africana, mas falam na floresta e não falam na floresta, por exemplo, daqui da Serra de Nogueira e Coroa, ou de Montezinho. Porquê? Não é? Falam em espécies emblemáticas e falam no panda, e eu acho muito bem que falem no panda, mas porquê é que não falam no lobo ibérico? Não é? E portanto é essa o nosso objetivo com esta unidade didática e com esta formação de docentes. Formá-los para utilizar recursos do território em contexto aula. E esta unidade didática com 8 atividades que no fundo apoia o professor a conhecer os alunos, ele próprio, e os alunos a conhecerem o território. A reserva da Biosfera, claro. O próximo passo, e portanto eu creio que ainda este ano, se a pandemia assim o permitir, se não no próximo ano, vamos conseguir, ou temos como objetivo, ir a IPSS desenvolver atividades, e as atividades que desenvolvemos em ATL, em ATEs, ou em escolas, porque também já fui a uma escola, não a várias escolas em Portugal e até em Espanha, porque na altura a minha colega, ela é de Direito, não tem a vertente da educação ambiental, e pediu-me ajuda. E quando vou a uma escola, vou com uma das atividades da unidade didática e desenvolvo essa atividade na hora que me dão, ou nas 2 horas que me dão, ou nas 3 horas que me dão. Porque essas atividades estão concebidas de forma a serem utilizadas numa hora, como num período letivo. Portanto, dá para adaptar à circunstância que temos. Recordo-me que houve uma professora aqui de uma escola aqui de Bragança que estava a dar o clima, 7º ano. Era professora da minha filha e era diretora de turma da minha filha, e eu sabia que ela ia dar o clima, e eu disse-lhe: olha, eu estou disponível se quiser que eu fale sobre o clima e a diferença porque nós estamos num território, com influência mediterrânica e cantábrica, é muito interessante. E eles vivem na terra fria, mas muitos são da terra quente e não sabem essa diferença e o porquê dessa diferença. E ela ficou, porque ela era de Gaia, e ficou assim a olhar para mim, pensar
eu não faço ideia do que é que estás a falar, mas deve ser interessante. Ok, então combinamos. E ela convidou-me então a ir a uma aula de geografia sobre a temática da climatologia, não é? Claro que eu apresentei a reserva da biosfera, o que era, não sei o quê, e depois introduzi o tema da climatologia e da diferença climática que existe no nosso território e o porquê desta diferença climática. E todos ficaram muito espantados porque metade da turma nem sequer sabia que havia uma terra quente. Já tinha ouvido falar na Terra Fria? Sabia que a Bragança era Terra Fria, mas não sabia porquê. E nem sequer sabia que havia uma Terra quente. Quais são os principais desafios agora para a Meseta Ibérica? Que acaba a pandemia e nós pusemos ir para o território, para o terreno, implementar todas as nossas ações, ideias e o que está em papel. E o desafio é, na minha ótica pessoal e técnica, é convencer o poder político, portanto, o poder decisório, a Assembleia Geral dos ASNET, digamos assim, da importância que é desenvolver um projeto na área da conservação da natureza e da ação climática. Porque eu acho que está tudo tão concentrado na economia que ainda não perceberam que a economia deste território depende intrinsecamente da conservação da natureza. Porque nós só temos paisagem e qualidade de vida para vender. E portanto, não é fácil. Estou há anos a propor desenvolver o projeto Biocarbono, que está no nosso plano de ação, e não é prioritário para eles. Embora seja, no fim das contas, seja um benefício económico para o território, eles ainda não aceitaram isso como prioritário. Ok, ações climáticas, vamos fazer um plano. Há um plano de combate às ações climáticas, há um plano. Mas implementar o plano é como eu outro dia ouvi uma pessoa, já não me recordo quem, na televisão a dizer Portugal é ótimo a fazer planos, a implementá-los nem por isso. E é o caso. Nós temos um plano de ação que eu acho super completo, muito abrangente, e temos um projeto que eu acho que é um projeto brutal, do projeto do biocarbono, que eu acho que teria um impacto brutal na conservação da natureza e no desenvolvimento do território. Essa inércia é indistinta do lado português e espanhol? É indistinta. Agora estamos tão focadas a desenvolver este projeto que nos absorve também bastante tempo. Posso lhe dizer que 95% do meu tempo é trabalhar este projeto. Do observatório? Não, dos ASNET Meseta Ibérica. Vai desde o observatório às sementes do passado e do futuro, onde está inserido o slow food, a formação para a sustentabilidade da agropecuária, a agricultura biológica, a criação da marca, enfim, é uma panóplia enorme de ações que este projeto tem e estamos tão concentradas no desenvolvimento deste projeto que ainda não percebemos até que medida a Assembleia Geral está predisposta para o desenvolvimento destas atividades ou destes projetos na área da conservação da natureza, mas que eu acho que é preponderante. E isto ando a batalhar há algum tempo. É este
É este do sequestro de carbono e é dos fogos florestais que eu acho que, muito embora as coisas estejam a melhorar muito neste território, de há uns anos para cá, muito mesmo. A área ardida, a norte, especialmente a norte do território, está a diminuir substancialmente. Do lado espanhol ainda existem bastantes incêndios florestais. Na mesma zona que disse, que é entre, há pouco, que é entre o Parque Natural de Montezinho e o Parque Natural do Lago da Sanabria. Mas em território português, espantosamente, as coisas estão a melhorar substancialmente de há uns anos para cá. Eu acho que desde a classificação, se queres que lhe diga, quase todas as câmaras municipais aqui do distrito, ou todas, têm um gabinete técnico florestal, o que não se vê muito pelo país fora. Há uma rede de trabalho através da CIM Terras Trás-os-Montes na área dos técnicos florestais e da proteção civil municipal, de trabalho em rede dos técnicos, que eu acho que é muito bom. É muito bom, porque há uma parceria entre todos os técnicos e uma interajuda entre todos os técnicos dos municípios das Terras Trás-os-Montes, que só está a dar frutos, não é? Diga-me assim do coração 2 ou 3 frases que mostrem qual é que é o significado desta reserva da biosfera para si. Isso significa parte da minha vida, significa a razão pela qual vivo em Bragança, porque não sou natural daqui. Estou cá há 22 anos, 23. Há tanto para fazer. É um mundo de coisas para fazer. Eu tenho o meu cérebro fervilha de ideias de coisas para fazer.